Fê, Oi. cara, pensa nisso. Empresas melhores dependem de pessoas melhores. Cara, olha só, a nossa convidada vive essa máxima e criou, a partir disso, um método de ensino voltado para o ESG. Caramba, vamos falar com ela? Bora? Bora. Depois da vinheta. Pronto. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Para e Ponto. Isso mesmo, lugar onde gente e meio ambiente se encontram. E aí, Flavião? Tudo em paz? Tudo em riba? Opa, Então tá bom. Mas antes de começar mais um super papo aqui no nosso canal, eu quero pedir, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, comentário, sugestão, né, Flávio? Por que não? Compartilha geral, críticas, estamos super abertos aqui. Compartilha geral, acione o sininho da rede social, assim mais gente tem acesso às nossas conversas, sempre com um convidado muito especial todas as quartas-feiras. Estamos lá no Apoia-se agora, hein, Flavião? Clica aí no link da descrição, apoia.se/pariponto, saiba como ser um apoiador do canal, ter vantagens exclusivas, como, por exemplo, participar aqui da reunião de pauta, conhecer bastidores, sugerir convidados, então tem muita coisa legal para você estar mais perto aqui da gente. Hoje vamos ter uma conversa muito legal com uma super especialista em ESG, ela que é advogada, consultora, palestrante, mas tem dedicado aí, você vai entender, grande parte da sua carreira e também da vida pessoal ao assunto ESG. Estou falando dela, Juliana Bernardo. Ei, Tudo bem? Tudo bem. Seja muito Obrigada. bem-vinda. Estou muito feliz. Que legal que a gente conseguiu combinar, né? Pois é, Ah. tô muito contente. Olha, vocês chamaram a pessoa certa pra falar. Ah, que bom! Eu falo que quando as pessoas perguntam, o que você é? Faz tanta coisa, empreendedora, consultora, advogada, eu digo que eu sou a garota falante da escola que tomava bilhetinho. Sei. Que conversava demais. Passava na prova aplicada, mas conversa demais. E eu trago isso até hoje. Aí. Ah, que bom. Enfim. Já senti que vai Vambora. render bastante, Flavião. Mas eu quero começar com a história, Juliana, e a gente acompanha você já há algum tempo nas redes sociais, que é um jeito muito legal. Eu quero que você conte aqui também como que começa a sua relação com o ESG, né? Que muita gente acha, a Juliana fala de ESG e tal, então ela fez curso, começou a tratar disso no mundo corporativo, mas tem uma história que começa um pouco mais atrás, né? Tem. Olha que interessante o que você falou, Fernando. Eu, vindo pra cá, a Beth me trouxe, né? Nossa motorista querida aí. E a gente estava falando sobre a natureza e sobre essa coisa do ESG, do mundo corporativo, e aí eu até comentei com ela, eu falei, eu fico pensando, quando eu não tive um marco assim na minha vida. Agora eu comecei a me preocupar com questões ambientais e sociais. Eu tive e nem da governança em si. Foi muito natural isso para mim. A minha bisavó, ela é descendente de indígenas, né? Então eu tenho uma referência da minha infância, da minha avó tomando café na cuia, fazendo aquele fumo de corda no cachimbo, tendo essa conexão com a natureza. Tinha uma galinha em casa que a gente cuidava igual cachorro, Sei. ficava vendo ali ela botar ovo. Tá com uma dor de barriga, vai lá, faz um chazinho. Então foi uma transição, foi uma percepção natural que eu tive dessa base familiar. Minha avó também. São Paulo mesmo? São Paulo. E a minha avó de Minas, né? Mas isso foi em São Paulo. Quintal grande, em casa. Então, sempre essa coisa da infância. Na minha época, ainda tinha árvore pra gente subir, né? Tinha fruta na casa da avó. Então, isso foi uma coisa muito natural. E na cidade que eu nasci, Ferraz de Vasconcelos, era uma cidade do interior, então a minha infância foi rua de terra, com árvores, rural. Lá era a cidade da uva, Itália, né? Tinham muitos sítios ali. E aí, com essa industrialização, o que aconteceu? São Paulo foi se estendendo e pegou essa parte rural. Tá. Então, eu vivi essa transição de uma cidade que era mais... aquele sentimento de bairro, família, mais natureza, para esse crescimento do capital, para as empresas avançando. E aí, portão trancado, corta as árvores, a cidade, né? Sim, cadeado no portão, né? Exato. Eu vivi isso, então, para mim, foi muito natural, assim, da minha infância, dessa experiência, e do social depois por causa da minha avó, da filha dessa minha bisavó, que também, desde criança, assim, eu sempre estive envolvida com projetos sociais. Ela tinha um trabalho que chamava Mães do Coração. Elas faziam arrecadação de alguns objetos, assim, doações, roupas que as pessoas faziam. E aí elas faziam um bazar, com esse dinheiro elas compravam enxoval para mães que estavam ali perto de ganhar os bebês, né? Mães com vulnerabilidade econômica. Então, também, assim, desde criança, era o meu natural. Eu nunca tive alguém que sentou assim, vou te explicar o que é social e ambiental. Não, foi...
aconteceu. E a governança, né? Porque eu era criança chata, que nos joguinhos de tabuleiro eu pegava a regrinha e ficava assim, é assim que tem que fazer, assim, assim, assim. Quem não cumpria, eu gritava e ninguém mais vai jogar. E depois, óbvio, né? Eu aprendi a lidar com esse meu natural, assim, porque eu tenho um senso de organização, de ordem com relação às ideias, às coisas que eu faço. Assim, até falei com o Flávio da pastinha, eu falei, eu gostei. Eu falei, eu sou dessas também. Meu Deus do céu. Eu sou dessas. Sempre vai ter um caderno na minha bolsa, sempre vai ter uma organização. Assim, eu gosto de fazer lista para tudo. Então, peguei essa minha habilidade natural também. E depois, no mundo corporativo, isso foi se desenrolando para o direito, depois a governança. E aí foi isso. É o que eu digo, o ser ESG, né? O ESG, ele vem dessa filosofia da vida mesmo. E aí você transportando isso depois para o corporativo é mais fácil. Aí você pode encher com um monte de burocracia, mas a essência, aquela coisa toda, ela é mais, né? É mais natural. É o que eu sempre falo, o ESG não é de empresa, né? O ESG é de pessoa, né? Eu posso estar enganado, mas a gente vai entrar na questão da tua empresa, dos cursos e tudo mais, mas eu percebi que sempre que você faz o anúncio de um curso ou de alguma coisa, você faz sempre para um grupo muito pequeno, em geral, dá um caráter muito individualizado e você fala assim, ela está falando para as pessoas. Isso. É isso, né? É isso. É esse resgate das vivências, dos valores, das coisas que a gente quer resgatar mesmo como qualidade e tudo mais, é isso? É isso. Teve uma mentoria que eu fiz ano passado, para quem não sabe, enfim, quem não me conhece ainda, né? Durante 3 anos, eu fiz mentorias de carreira individuais com lideranças, pessoas do setor público, privado, quem estava empreendendo. Isso me serviu de base para o curso que eu tenho hoje, que eu faço essas mentorias em grupo. Então, eu construí o meu produto ouvindo as pessoas, entendendo as necessidades dos profissionais que chegavam nesse mercado ESG, assim, o que está faltando para essas pessoas? É aprender sobre indicadores? É aprender sobre métricas? Não, as pessoas precisam aprender a se vender, as pessoas precisam aprender a comunicar, as pessoas precisam chegar numa sala de conselho, 10 pessoas olhando para você e você ter autoconfiança para mostrar que você tem autonomia para falar daquela ideia, ou mostrar para as pessoas que é vantajoso, que realmente o ganha-ganha do ESG existe. Então, ouvindo as pessoas, eu construí e sempre foi assim. E aí, uma das pessoas, né, me trouxe, né, esse conceito do o Henrique, um aluno meu de mentoria individual. Ele falou essa frase assim, ele perguntou para mim, o que eu devo investir se eu tiver que escolher uma coisa para eu investir na minha carreira ESG, assim, bate pronto. O que você diria? Onde eu devo investir? Ele esperou que eu ia falar, faz um MBA, faz um curso assim, vai para esse mercado. Eu falei, invista nos relacionamentos. Invista nas pessoas, coloque tempo na sua agenda para você criar relacionamentos. Aí até fiz uma organização no Método Core, eu explico, né, essa ordem. Sim. Então eu falo assim, criar relacionamentos, depois tem desenvolver, depois tem manter, depois tem você produzir algo, né, ser útil também para aquela pessoa. Então tem várias etapas, mas em geral é isso. Se as pessoas quiserem investir em algo que seja ligado ao ESG e ao próprio desenvolvimento humano, ter esse investimento nas pessoas. Porque é através das pessoas que a gente aprende onde está a nossa utilidade no mundo. Conexão, né, Flávio? E isso que a gente tem percebido, trazendo as pessoas, os convidados aqui, de uma forma ou de outra, as pessoas estão conectadas. Quer conhecendo ou não, né, se conhecendo ou não, dá para ver que os trabalhos acabam sendo complementares, porque existe esse pensamento de conexão. Desculpa, Flávio. Não, nem desculpa. Eu vou aproveitar teu gancho. E quando a gente fala de conexão, é conexão e parceria mesmo, nesse sentido, diferente do networking corporativo que a gente está acostumado a... Que é mais interesseiro. Não é mais Ótimo. Eu gosto muito dessa frase, assim, né? Não sei de onde veio, sei lá, do mundo espiritual, mas assim, o ser humano, ele realmente é o portal de materialização da consciência de Deus, né? Nós temos o poder de criação. Os animais, as plantas, eles são também, né, criações de Deus, mas quem consegue criar para transformar e melhorar é o ser humano. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E quando eu entendo que eu não sou o melhor como
fonte de materialização dessa criação e que você também é, e que você também é, e que às vezes a minha mente pode me atordoar e não deixar eu escutar direito a mensagem que chega, por que eu não presto atenção em você? Para entender aquilo que me falta, né? E aí eu vou entrar em alguns aspectos de vieses com relação à minha vivência, ao meu lugar de fala, mas eu vou além, assim, tô falando dessa consciência mesmo. Nós todos estamos ligados, então quando eu escuto, né, o que você diz, eu não estou acessando somente você, a sua identidade, eu estou acessando o que está acontecendo no todo desse universo. E aí eu consigo aprender, agora comercialmente aqui, né? Como isso serve também. Porque eu gostei muito do que você falou. Não é networking, porque o networking você vai com interesse em fazer negócio. E não é sobre negócio, é sobre você desenvolver a sua missão, ser útil aqui. E aí você entende a sua utilidade quando você entende o que as pessoas precisam. E não é aquela coisa assim que eu vejo muita gente com mania de grandeza, né? Eu quero salvar o planeta. Eu quero ajudar as pessoas lá do país, não sei de onde. Eu quero fazer uma ação, ir lá e levantar a plaquinha. Salvem, né, as baleias rosas. Então, não é pensar para fora, mas como eu crio essa rede do centro para fora. Como eu fortaleço. Porque a sustentabilidade é sobre isso, né? Precisa se sustentar. Não tem algo que você constrói de fora. Eu não começo a pintar a parede de uma casa e depois eu penso na fundação. Então, primeiro é a estrutura. E como eu estruturo essa sustentabilidade das relações de dentro para fora? Quem está mais próximo? Como eu recebo as pessoas que chegam na minha vida? Uma pessoa que trabalha com você, o teu amigo, a tua família. Como você observa aquela pessoa? Porque, independente do networking, todas as pessoas trazem oportunidade para a gente fazer um estudo mesmo de como é o ser humano. Por que aquela pessoa está falando aquilo? O que ela sente? O que o Flávio tem em comum com o Fernando, que tem em comum com a Marina? E o que eles têm diferentes? Então, é o maior campo de pesquisa para você desenvolver qualquer produto, entender sua utilidade, a utilidade do seu serviço no mundo. E, óbvio, né, se tornar também sustentável financeiramente com isso. E também um aprendizado com relação às coisas que você pode desenvolver para servir ali também aquelas relações, né? Então é isso, a fonte do ISD principal, para mim, pelo menos, né? E eu vejo que as pessoas que entendem e pegam esse espírito também nos relacionamentos é muito mais profundo e sustentável do que o antigo networking, essa coisa de pedir fora, que é chato, né? Você ficar pedindo as coisas para os outros, né? As pessoas sabem, né, que você tá ali querendo, eu quero só me aproveitar da situação, quero um cargo, quero um trabalho, me dá uma indicação. Ou, né, uma indicação, pode crer. Não é verdadeiro. Não, e daí para chegar na baleia cor-de-rosa é uma questão de escala. Porque você sai do indivíduo, sai da pessoa, você vai para a empresa e aí, usando o mesmo exemplo que você usou, escutar as pessoas que estão os colaboradores, escutar a vizinhança, escutar o bairro. Isso. Boa, Flávio. Chegar na baleia, escala. E aí você vai na baleia com um grupo. Exato. Esse é o ponto. Eu saio de casa, põe minha mochilinha, a gente tava falando, né, você conhece a Chapada lá, inclusive em janeiro eu tô me preparando para voltar para lá, que eu vim para São Paulo, mas a paixão lá permanece. Quando você sai com a mochilinha nas costas sozinho, é você, né, para resolver essas coisas. Mas se você cria essa ponte de conexão com as pessoas próximas, essa sustentabilidade real, você não vai sozinho lá salvar a baleia ou salvar, né, uma população. Você tem um grupo. E esse grupo, a motivação do grupo, ela é muito mais forte do que a motivação individual. Tem alguns estudos que mostram isso, inclusive tem um livro que eu amo, chama O Fim da Procrastinação. Ele fala, inclusive, que as pessoas procrastinam normalmente porque elas estão centradas em motivação individual e não coletiva. E o que dá energia para a gente continuar e fazer as coisas com essa ênfase, com essa fonte de transformação, ter vontade de viver e mudar mesmo o mundo, ela vem só do coletivo. Então, essa criação da rede, não só como aprendizado, mas como você falou, você cria esse senso de comunidade para escalar isso depois, né? Numa grande ação. Só que aí a gente tem que se despir do ego também, né? Porque aí entra muito uma questão assim, as pessoas querem pensar muito ainda, né? No antigo modelo corporativo. Meu status, meu cargo, minha posição aqui. Eu tô assinando essa ação, né? Eu preciso... Não, eu que sou a pioneira no tema. Não, eu que sou o guru do ESG. Eu que sou o gênio do ESG. Não sou eu. Não importa quem fale, não importa quem leve o assunto. O importante é a causa,
O importante é chegar. Então, essa mudança de mentalidade é necessária e ela só acontece através das relações com as pessoas, né? Porque é muito mais legal, né? A gente construir as coisas em grupo, né? Sem dúvida. E agora, até tocando nesse assunto, né, de tratar dessa complexidade, de tratar o tema no mundo corporativo, que é um mundo, digamos assim, um pouco mais ganancioso, né, que está interessado, tem um departamento financeiro que fica no pé e tudo mais. Que pra gente aqui que já está entendendo isso como missão, né, que tá à frente carregando essa bandeira do ESG, é um pouco mais simples entender isso como missão. Como que a gente começa a engajar, então, um ambiente corporativo que a gente sabe que depende de meta, depende de resultado, vender produto? Como que a gente começa a transitar dentro de uma empresa para engajar líderes e funcionários nessa agenda, Juliana? Eu fui já fazendo um spoiler com a Beth, né, no carro. Vocês imaginam, né, que a gente já estava falando sobre isso. Eu vou falar da minha estratégia aqui, tá? Bora! É isso. Eu vejo duas formas de trabalho. 3, na verdade. Com quem está na cadeira, quem toma as decisões, imagina, eu convido você para ir lá em casa. Tá. Vamos jogar videogame, vamos tomar cerveja, vai lá, Fernando e Flávio. Tá. Aí eu dou as melhores cadeiras para vocês sentarem. Por que vocês vão sair daquelas cadeiras se elas estão bem confortáveis para vocês? Não tem porquê, sabe? Então, as pessoas que tomam decisões hoje nas empresas, elas estão no melhor lugar. Então, não há porquê elas naturalmente quererem uma transformação para elas perderem privilégios. Estou falando de um grupo. Eu tenho outro grupo que, mesmo com a cadeira confortável, aí eu estou falando de um refinamento espiritual, de alma, né? Que mesmo na cadeira confortável, a pessoa vai ceder aquele lugar. Porque ela entende que, assim, eu quero fazer as pessoas também usufruírem disso. A vida é compartilhar, mas também se eu for esperar todas as lideranças terem esse refinamento espiritual e essa motivação real em transformar, eu vou esperar muito. Então vamos lá, 2 grupos de lideranças. Esses que vêm já com essa transformação espiritual e querem ceder os lugares e querem fazer legal. Aí o trabalho vai, que é uma beleza. É um mundo ideal. Porque a liderança patrocinando a ideia, trazendo isso culturalmente, assim, é incrível. É o mundo dos sonhos para quem gosta de atuar com ESG em qualquer âmbito. E aí essa turma que não quer fazer isso espiritualmente, quer fazer por causa do dinheiro, né, do business, eu ofereço o que eles querem. Eu mostro, coloco na mesa que eles vão ter reputação e dinheiro. Porque é um fato. O ESG não é filantropia. E eu já chego com os 2 pés no peito, assim, já falo assim, não é ONG, não é filantropia, não é assistencialismo, nós vamos criar um projeto, um treinamento, seja lá o que for, uma comunicação aqui que seja voltada para você aproveitar melhor os seus recursos internos, com relação à cadeia de fornecedores e economia financeira mesmo, e te posicionar reputacionalmente também, como uma empresa que está engajada no tema, para que você atraia olhares do novo perfil de consumo e aumente suas vendas. Então, eu enxugo o caixa, reputacionalmente atraio mais dinheiro e faço essa economia de recursos em planto. Então, reputação e dinheiro, as 2 cartas dos Sharks, né? Eu faço isso como oferta também do ESG, porque é o que acontece. É o que acontece na prática. E aí, o que eu faço? Aí tem a terceira linha, né? É suficiente? Se eu só motivo essa pessoa que tem espiritualmente a vontade em fazer, acontece, porque, né, cultura do topo acaba se desenrolando isso na operação. Quando não é assim, é voltado só para o marketing, só para o dinheiro e a reputação, o que acontece? A liderança faz aquele trabalho pontual para ter o desenvolvimento daquilo da porta para fora e nem sempre ela adota a cultura. Mas aí que está a chave. O terceiro eixo, a terceira forma de trabalhar internamente é a operação. É o povão, né? Que eu falo que eu gosto de trabalhar com o povão. Que é chegar com o pessoal da empresa e ensiná-los a se protegerem. Saberem qual é o limite. Entenderem os seus direitos. Entenderem o que é permitido dentro das atribuições de uma tarefa desenvolvida corporativamente. O que é um abuso. O que é um assédio. Como você pode trabalhar de uma forma respeitosa ali com o seu líder, mas sem violar os seus valores. E burnout, a gente está falando sobre burnout, anti-burnout, não é só um acúmulo de horas de trabalho, não é você trabalhar muito. Burnout tem a ver com desalinhamento de valores em que você se submete, às vezes, por causa de uma ordem superior. Porque aquilo fere o teu espírito. Então, essa terceira linha de atuação, que aí são nos treinamentos, nas palestras,
com a operação mesmo, né, com as lideranças que não são da alta direção, eu aculturo. Aí é educação. Assim, vamos criar essa força da massa para vocês se protegerem a si mesmos, protegerem uns aos outros para que a gente eleve essa régua. Se a mudança não vier do topo, que a base seja forte para a gente fazer isso subir. Não tem como escapar, hein? Você viu, né, Flávio? É um jogo de xadrez aqui, né? Fazendo uma análise das vertentes que você colocou, com exceção da última, que é uma questão de perfumaria total, né, que é a questão do marketing. Eu quero fazer para aparecer bem na frente, mas me parece que isso não tem futuro, que isso não... a única forma de fato acontecer claro, genuinamente, a empresa ou as pessoas que estão dentro da empresa, fundamentalmente a governança, se abrir e falar assim, ok, eu entendo, eu resgatei, eu lembro da minha avó, eu lembro dos meus... Eu quero resgatar isso de alguma forma para transformar isso tudo que está acontecendo agora. Ou aquela pessoa que fala assim, olha, eu não sei onde isso vai chegar, mas eu percebi que tem algum valor nessa história toda, eu estou aberta a descobrir o que é. Se não for dessa forma, você tem uma frase no site da tua empresa, que empresas melhores dependem de pessoas melhores. Então, eu posso não saber como eu vou melhorar, mas eu estou aberto às melhorias, às possibilidades. Se não for dessa forma, não tem como, não é isso? Porque você acaba, e é um movimento que eu tenho visto acontecer, de um esvaziamento até da sigla, com relação à forma que as empresas têm tratado. O importante é ter essa mentalidade de crescimento. Não ser extremista. Não tem, eu vejo algumas empresas, às vezes, que pensam assim, não tenho nada ESG aqui, isso é muito difícil, é muito caro, se fecham. Aí eu pergunto, você tem ação trabalhista? Você violou direitos humanos? Não. Então você é mais do que muitas empresas listadas na bolsa. Aí a pessoa já fica, sério? Sim. O que vale mais, né? A empresa que tem milhões ali investidos ou boa vontade das pessoas que estão liderando? Então, isso é interessante, né? Trazer as pessoas mais para esse pensamento da transformação, da evolução constante. Ninguém nenhuma empresa é tão ruim ou tão excelente. A gente tem nuances disso, né? Então, poder adequar isso a partir dessa transformação das pessoas é o caminho fundamental, de fato. Assim, a mentalidade de crescimento é o maior incentivador disso. Mas, só para reforçar aqui, Aristóteles ele fala muito, né? Ele briga com Kant aí, que Kant acha que a gente tem que ter vontade mesmo em fazer um bem. E Aristóteles, eu sou mais do time dele, assim, tem que ter vontade, mas se não tiver, assim, se comporta assim. Só se comporta, mesmo que seja de mentirinha, porque aí se você se comporta assim, mesmo sendo de mentirinha, você cria um cenário de aculturamento, de uma elevação daquela régua ética, para que as pessoas que estão no entorno observem aquilo e reproduzam, façam aquilo em cópia. E para que a pessoa que faça aquilo mal intencionada, por que eu vendo para a pessoa que quer só fazer o marketing? Por que eu vendo para a pessoa que quer só dinheiro? Porque é um treino. Quando a gente vai correr ou vai fazer alguma coisa assim que não tô com vontade, você começa a fazer aquilo, em algum momento você gosta, porque é a prática. Então a pessoa pode querer pelos motivos errados, mas com o tempo ela vai tendo um retorno, os funcionários falam, isso foi legal, a cultura melhorou, ela começa a ver uma melhora ali no controle, né, dos fornecedores, do caixa, na reputação, se sente melhor espiritualmente, ela quer mais daquilo. Então, é treino. O desenvolvimento humano é treino. E agora, tocando num assunto que é muito brasileiro, né, muito local nosso aqui, muita gente fala que seria, para usar um termo que o Flávio falou aqui, perfumaria a gente tratar de ESG num país que ainda tem muita desigualdade social, né, muitas pessoas que sofrem, mas a gente também entende aqui, a gente tem conversado sobre isso, né, Flávio, que o ESG também faz parte desse social e precisa ter esse olhar também para as pessoas que têm mais necessidades, que, enfim, infelizmente a maioria aqui no nosso país. Como que você enxerga isso e se dá para as empresas começarem também a participar disso e não olhar só para o ESG, para uma coisa para dentro em benefício de si própria, né? Como que está caminhando isso e se o Brasil, por ter essa particularidade, deveria olhar mais para o social? Tá, eu acho que é importante entender assim, esse contexto do social. Eu, particularmente, não acredito num social que aconteça fora sem antes acontecer dentro. Porque no mundo capitalista,
a instituição que regula o nosso comportamento é a empresa. Né? Tem um autor que eu sou muito fã dele, é o Newton de Luca. Tem um livro que fala da ética geral, a ética empresarial, e ele fala que as empresas são responsáveis pelos problemas de violência e todas essas coisas ruins que acontecem no mundo, porque elas estimulam o consumo desenfreado, criam desigualdades, então elas têm uma função social em devolver isso para a sociedade. Elas precisam recuperar e regenerar essas pessoas por uma semente do mal que elas próprias plantam. Então ele traz esse conceito filosófico que eu acho muito interessante. Pouco difundido essa abordagem. Né? Exatamente. Porque pensa assim, ó, vim conversando com a Beth também no caminho sobre isso, né? Vocês viram que eu vou falando Beth teve sempre. Uma aula gratuita, não, eu que fico privilégio, pregando, eu fico pregando e esse dia as pessoas ficam assim, meu Deus, não aguento todo lugar que eu vou, porque assim, é uma coisa natural, né? É legal você trocar com as pessoas e sentir o quanto as pessoas estão envolvidas com o tema, que é um tema ainda que não está, né, difundido, assim, estamos numa bolha, isso é importante. Então, o que é interessante, né? A gente pensar que as empresas, elas plantam essa semente. Vamos pensar o seguinte, a pessoa que nasce ali na favela, na periferia, ela tem um desejo, muitas vezes voltado para um objeto de consumo, para um status de vida que ela olha na internet ou que ela vê ali e ela sente que ela não vai alcançar aquilo. Então, aquilo gera uma raiva, gera uma insatisfação da pessoa, de um mundo injusto mesmo. Sabe? Pô, eu trabalho, eu faço as coisas, eu ando certo, e eu nunca vou ter essa oportunidade, e aí eu vou mais profundo. Não é só objetos de consumo, mas outras coisas que também, né, são fontes de consumo. Fazer uma faculdade e outras coisas que nós julgamos básicas, mas falando para essas camadas que não têm acesso a isso, um plano de saúde, você ter segurança no seu bairro. Eu não estou falando de consumo só, eu estou falando de dignidade da pessoa humana. Básicas, só né? que eu preciso de dinheiro para isso. Né? É muito fácil falar, dinheiro não traz felicidade. É quando você tem minimamente essas coisas atendidas, né? Então, o que acontece com as pessoas que vêm, né, com esse status social que não tem a sua própria dignidade humana atendida? Isso dá um sentimento de frustração, de raiva, e isso acaba movimentando várias coisas. Tem gente que fala, mas isso não justifica a pessoa cometer um crime ou fazer uma coisa. Óbvio, né? Não é justificável, as pessoas elas respondem por si. Mas a criação do cenário, ela contribui. A gente estava falando de Aristóteles, né? Se eu crio o meio, eu posso inspirar ou desmotivar as pessoas a desenvolverem o melhor e o pior. Então, eu tenho um cenário muito ruim, com pessoas muito boas, e eu tenho um cenário muito ruim com pessoas que não são boas. Agora, se eu tenho um cenário bom com pessoas boas, ótimo. Se eu tenho um cenário bom com pessoas ruins, eu consigo também trazer no treino desse cenário das possibilidades pessoas com desenvolvimento melhor, né? Existe essa diferença. Então, o que é importante? As empresas, como instituição, existem várias instituições. Então, a gente tem igreja, que é um tipo de instituição também religiosa, hoje está enfraquecida. Família é uma instituição também. Os modelos familiares, não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, né? Para não tomar partido de nada. Mas não é uma instituição forte como era há 30, 40 anos. A gente tem um outro conceito hoje de família. A gente tem as escolas, que também estão enfraquecidas, principalmente escolas públicas, ensino de base, e a gente tem as empresas. Se eu tenho essas 3 instituições base enfraquecidas e a empresa como a instituição que é a mais forte hoje, quem é responsável por essa transformação social que a gente vê no mundo? São as empresas. Elas vão ter que assumir a bucha. Na verdade, são 4, né? Governo também, esqueci do governo. Que também, né? Não vamos nem comentar aqui, né? O apoio do governo com relação a essas políticas públicas, que é sempre muito voltado para um assistencialismo sem construção a longo prazo. Sim. Então, não estou falando desse governo especial, estou falando de governos do Brasil, Estado, né? Como... Da nossa estrutura democrática, né, que é um Frankenstein aí. Então, as empresas são as protagonistas dessa transformação. E eu, particularmente, você comentou, né, como trazer o social para fora. Eu, particularmente, acredito que a gente só consegue fazer essa transformação para fora se a gente trouxer a dignidade do trabalho para as pessoas dentro da empresa. Porque aí elas viram educadores também. Nas suas cidades, nos seus bairros, nas suas unidades familiares, nas suas unidades religiosas, educacionais, elas vão aprender na empresa que a régua ética, que a forma de cultura que a empresa exige que ela se comporte é muito melhor do que a que ela vem de outras instituições. Então, ela vira uma multiplicadora daquilo. Então, é do centro
para fora também. E aí, obviamente, a repercussão disso acaba naturalmente sendo esse desenvolvimento, né? Melhor do que eu pegar, vou fazer uma ação lá na periferia. Eu posso falar porque eu vim da periferia, eu nasci em Ferraz de Vasconcelos e eu vejo que existe muito uma coisa assim, vamos ajudar as pessoas da periferia. Gente, não é ajuda. A gente quer, assim, qual que é o sentimento, né? Quando a gente está ali vivendo aquela realidade? Eu quero só ter espaço para ter o meu dinheiro, para ter o meu trabalho, para estudar, para me desenvolver. Eu quero oportunidades, eu quero as mesmas oportunidades. É só isso, para poder trabalhar. Fazer parte da sociedade, que muitas vezes é tirado da pessoa essa oportunidade, né? Exato. Então é isso. Se as empresas atuam com essa oportunidade, que no próprio corpo profissional ali tem pessoas de várias classes sociais. As empresas falam muito de uma questão de gênero, de raça, do capacitismo. São várias pautas discutidas, ambiental, né? A empresa tem copinho descartável, mas fica falando de crédito de carbono. Eu acho isso uma hipocrisia tremenda. Mas pouco se fala dessa questão do ISD voltado para a desigualdade social, que eu particularmente vejo hoje como o maior problema que a gente tem a enfrentar com relação ao aspecto social. Como as empresas vão criar melhores possibilidades de trabalho para que as pessoas se tornem economicamente sustentáveis. Esse é o ponto. Tem até preconceito, né, Juliana? Eu cheguei a presenciar empresas que deixavam de contratar a pessoa porque via no endereço lá que ela era da periferia. E falar, puta, essa pessoa vai ter que pegar 3 ônibus para chegar aqui, vai atrasar sempre, melhor não contratar. Eu passei por isso. Na época, quando eu morava em Ferraz de Vasconcelos, tinha um namoradinho que ele falou assim, coloca o endereço da minha casa. Ele morava aqui em São Paulo já. Aqui, a gente está em Cotia aqui, né? Mas morava em São Paulo. E ele falou assim, põe da minha casa. Deu, sei lá, uns 4 ou 5 dias me chamaram. Olha. Na época do estágio. Tinham escritórios na época, né? Escritórios jurídicos que colocavam assim, somente estudantes de faculdades de primeira linha, que eram as faculdades mais caras. Então, não era permitido bolsistas, porque, obviamente, eles tinham interesse em que aquele estagiário se tornasse um sócio depois, né? Porque os pais, a família, já com uma estrutura financeira bem relacionados, poderiam indicar clientes e aportar capital. Agora, assim, o falido, que vinha de trem lá, eu com a minha marmita dentro da bolsa, vindo de Ferraz de Vasconcelos, qual o interesse que eles tinham na minha força de trabalho? Não era interessante economicamente. Então, para fazer essa filtragem já, eles colocavam algo que é super preconceituoso, né? Mas na minha época, isso, sei lá, há mais de 10 anos, assim, era comum no anúncio, inclusive, das vagas. Já deixar claro, né? E aí, assim, só para complementar o que você falou, e o que você falou também, Flávio, achei importante das empresas, né? Assim, tem muitas coisas ISD a serem feitas, mas se a gente começar a focar em eliminar o mal, a gente já anda 50%. Por onde eu começo? Tira o errado. É simples, né? Para de fazer o errado. Elimina o mal. Você já caminhou 50% do caminho. E é isso, o mal é isso. Por que eu trato as pessoas socialmente diferente dentro dessa estrutura corporativa também, né? Ampliando esse olhar para dentro, a gente consegue educar as pessoas para que elas próprias se desenvolvam e levem isso para fora. Não é a empresa juntar lá, vou fazer uma ação lá naquela comunidade. Não, isso está ultrapassado, sabe? Não é assim. É como eu preparo os meus profissionais para eles serem sustentáveis financeiramente, para que eles estruturem suas famílias financeiramente, para que os filhos possam fazer escolhas, para que a cidade depois possa se espelhar. Não, trabalhar é legal. Olha que legal, ele está arrumando a casa dele, o filho dele está na escola, ele está conseguindo isso. Arruma um trabalho lá na tua empresa, essa empresa é legal, para que as pessoas falem bem das empresas com paixão. Essa empresa transformou minha vida. É isso que está faltando. Muito bom. O que você está falando tem uma coisa importante, que é a percepção. Quando você fala da desigualdade ser um dos grandes males, ou talvez o maior, que eu também concordo contigo, né? É a percepção do seguinte, é investir menos tempo. E isso vale tanto para pessoas muito bem-sucedidas do ponto de vista financeiro, como as empresas grandes e tudo mais, em investir em coisas que provocam cada vez mais o aumento da desigualdade e o isolamento, que é aquela história. A pessoa, ao invés de trabalhar socialmente com as pessoas que estão ao seu redor, ela vai blindo o carro. Isso. Ela fecha cada vez mais para o problema. Isso. E não percebe que, apesar de ser uma solução de curto prazo, não percebe que isso só aumenta de vez e vai tornar a situação mais insustentável no futuro próximo. Agora, eu só fiz esse plano para dizer o seguinte. No final das contas, ouvindo você falar,
invariavelmente a gente passa por uma questão de educação, e a educação é assunto recorrente, né? É solução recorrente para tudo. Então a gente fala de conhecer o problema, de estudar o problema, de educar as pessoas, de dar oportunidade das pessoas se educarem, mas isso leva tempo. Não só para implantar, porque também se a gente vai falando de vamos todo mundo começar agora, né? Governo, igreja, sociedade, empresa, todo mundo começasse agora, a gente assim demoraria um grande tempo. Sim. Como é que você como tem esses conceitos muito bem consolidados, é perceptível isso, como é que você trabalha até dentro de si essa eco-ansiedade, que virou inclusive um termo do momento, né? Essa questão da solução de longo prazo e da urgência, porque a gente vê isso acontecendo, tem gente morrendo de fome hoje, tem gente passando necessidade hoje. Claro que as empresas não vão resolver todos os problemas, mas como é que a gente trabalha socialmente falando essa questão da urgência e o tempo necessário que a gente tem para resolver as questões? Tá, vale para as empresas, mas começa com nós, né? Começa com o ser humano. Eu vejo o próprio Larry Fink, que é o pai do ESG, né? O cara da carta fatídica, e que agora ele nem usa mais o termo, né? Ficou tão esvaziado. Isso. Maior gestora de ativos do mundo, e que, inclusive, a maior parte do capital é de fundos de pensão, e ele já disse que não tem dinheiro para pagar essa galera que vai aposentar. Então, a gente tem uma bomba a longo prazo para, né, nos preocuparmos. Ele traz muito esse conceito, e isso é um problema muito grande, assim, que eu vejo que nós enfrentamos, e as gerações mais jovens mais ainda, de ter esse pensamento imediatista. Eu quero tudo para agora. Eu não espero as coisas acontecerem. As pessoas não sabem mais esperar o tempo das coisas e ficam focando muito no resultado de curto prazo, e quando aquilo não vem, se frustram e depois procrastinam. Porque, por que eu vou fazer isso se não tem resultado? Então, o que nós estamos passando hoje é a conta chegando dessa mentalidade de muitos anos que foi feita assim. Eu preciso de um recurso natural, eu vou lá e tiro, beleza. Não vou pensar. Mas daqui a terceira geração, não vou estar nem vivo. O que eu vou pensar se vai ter água lá? O que eu vou pensar? Vou lá extrair o minério. Que vai deixar buraco lá e vai matar os animais? Isso não vai acabar. Depois resolve, né? Depois ou a tecnologia resolve depois. Lixo. Que a gente falou disso, né, Flávia? Pois é. Vocês lembram no Rio Tietê, assim, gente, meu coração dói, assim, quando eu passo ali no Rio Tietê e eu me conecto com aquilo. Eu morei quase 3 anos na Chapada, então, assim, aquilo é um rio. Aquilo é um rio, gente. Eu não consigo entender como as pessoas passam ali, pegam o trânsito e ficam ali e não sofrem. Paisagem, né? É um rio, gente. É um rio gigantesco que atravessa São Paulo inteiro. E aquilo ali está destruído. Na época ali, anos 90, né? Aquela época trágica ali, né, de consumo no ápice, e muitas empresas aportando capital estrangeiro, um crescimento econômico, globalização, tudo. Eu lembro dessa época da minha infância de ver notícias, as pessoas jogavam sofá no Rio Tietê. Assim, era uma coisa assim, muito triste, né? Uma desconexão total. Então, hoje nós estamos pagando essa conta. E é uma conta alta, é uma dívida alta. E essa mentalidade é a chave das mudanças que nós precisamos para a nossa vida e para as empresas também. Pensar a longo prazo. Não é pensar para mim. E eu não digo para mim assim, vou fazer para o outro, para minha vizinhança. Ou vou fazer porque eu vou ajudar o outro agora, para eu receber agora os aplausos de que eu sou a salvadora e estou ajudando. Não é isso. Mas assim, eu vou fazer para o outro que eu não estarei aqui para ver o outro receber isso. É esse outro que eu estou falando. É depois. São outras gerações. E por que a gente não faz isso? Porque nós estamos centrados no ego. Até o ajudar o outro no presente é muito ligado a um benefício próprio, porque eu estou ajudando, eu estou salvando, eu estou recebendo aqui, né? Agora, fazer algo que ninguém que vai usufruir disso estará aqui para te aplaudir, te dar parabéns, ou você subir num palco e ganhar um prêmio, aí que está o mais difícil, aí que está a desconstrução da gente sair da identidade, né, daquilo que nos prende no ego, e a gente se ligar na consciência, que é esse processo evolutivo
total que os seres humanos precisam passar, né? O que eu estou abrindo aqui, construindo, para que outras gerações possam se desenvolver dentro dessa mudança que eu trago aqui para a humanidade. Mas aí é uma mudança de mentalidade que requer muito treino. Não é à toa que muita gente tem atravessado aí burnout, né? Nós até falamos sobre isso. Compartilhamos disso. Exato. E esse esgotamento mental, porque eu sinto que há uma falta de espaço para vazio na nossa mente. Muitas informações, muita velocidade, muito rápido. E Deus só consegue falar com a gente, ou consciência, eu superior, chamem do que quiserem, só consegue acessar a nossa mente se nós dermos o espaço. E esse espaço, ele pode vir na oração, ele pode vir na música, ele pode vir no silêncio, numa meditação. Então, também acho que é habilidade. A gente pode treinar ferramentas para criar mais espaços vazios, para que a gente aprenda a respeitar os espaços vazios, para que a gente aprenda a respeitar o tempo e o processo das coisas. E, obviamente, a natureza também é uma outra professora, né, disso. Assim, o tempo das coisas florescerem, o tempo das coisas se transformarem também é o único caminho possível para que a gente mantenha essa percepção, tirando a identidade, olhando a longo prazo, e as empresas também façam, né, essa mudança internamente também. Não é para quem está aqui hoje, mas o que eu estou fazendo para durar, para ficar num mundo que é rápido, inconstante, volátil. Eu quero durar. Então, essa é a chave do ESG. Não é, vou atrair investidores, dinheiro, ficar. Isso aí a gente fala para vender, né, para os executivos acharem que é legal agora. Mas a grande chave é como o mundo super inconstante, eu consigo fazer algo se sustentar só com fundações. E a maior fundação que nós podemos construir é o nosso ser. É a nossa essência mesmo, de alma, os nossos valores, a nossa conexão, aquilo que dá a riqueza da vida de verdade. Você sabe que a gente tem criado, eu pelo menos tenho criado, acho que você partilha dessa percepção, a gente tem criado a percepção ao longo das conversas que nós temos aqui no Para e Ponto, de essa questão da urgência que eu trouxe aqui, e as questões principalmente relacionadas às questões socioambientais como um todo, fora um pouquinho da questão do capital, da governança e tudo mais, mas muito mais relacionado aos problemas em si que precisam ser resolvidos, provocou um achatamento da relação entre as gerações. E eu digo isso porque, quando você fala, por exemplo, que as pessoas mais jovens têm que perceber, são imediatistas por conta da geração, né? A questão da recompensa fácil da informação, das redes sociais, né? Você faz uma dancinha, ganha um presentinho no TikTok, não sei o que, aquelas histórias, criou essa cultura muito do dá e recebe, dá e recebe, dá e recebe. É um desafio para as pessoas mais velhas também, eu estou falando isso com conhecimento. Porque, primeiro, precisa ter um desapego, na verdade, de começar a criar ações hoje. E aí, estou falando para gestores, pessoas que estão na governança de grandes empresas, mas que já estão com uma certa maturidade, já estão com uma certa idade, e não vão ver as mudanças por conta do tempo que demora isso acontecer. Mas, em compensação, a urgência trouxe a necessidade de que a mudança seja feita. Então, as pessoas mais jovens têm isso no seu DNA, ok, eu quero um mundo melhor e tudo mais, e tem que perceber que isso não vai ser para hoje. Mas a gente, com cabelo branco, tem que perceber que essa mudança agora é necessária. Entendeu? Não é a próxima geração que vai cuidar disso. Porque a gente vai sofrer isso. Porque os eventos extremos estão acontecendo, porque as diferenças sociais estão agravando o problema de convivência nas cidades ou em qualquer outro lugar. Então a gente precisa perceber isso. Então essa urgência achatou um pouquinho a demanda e a necessidade das pessoas perceberem que o tempo, enfim, não tem jeito, ele tem que correr, mas a gente, todo mundo junto precisa participar da mudança. Ótimo que você falou. Esse todo mundo junto, a gente volta para o assunto lá dos relacionamentos, da utilidade. O que eu observo com relação à geração Z? Eles têm uma percepção maior, têm uma consciência maior dessa necessidade, têm muito mais informação, têm mais energia, são mais jovens, só que eu não vejo tão enraizado o senso de liberdade ligado à responsabilidade ainda e à constância. Então,
Tem as coisas positivas e tem as que faltam completar. Sempre. Aí vamos subindo as gerações. Nós passamos no meio disso, né? Aquele momento, tem que arrumar um emprego, trabalhar, não reclama, é isso, e vai para a escola e não pode faltar, e a vida é isso, aquela escada, aquela linha. E depois entendemos que tinha outras coisas, e temos outra geração, tem várias nuances, mas enfim, para ficar mais fácil, que estão naqueles lugares, que estão confortáveis, não querem mudar e que viveram a vida inteira sem pensar no longo prazo. As coisas são assim agora. Ficar pensando no outro, tem que cuidar da minha família, das minhas coisas, trabalho, dinheiro, não abrem muito para isso. Que tem um pouco mais a mente fechada com relação a essas transformações, no entanto, tem a experiência de se construir coisas a longo prazo. Então, de que forma a gente pode fazer esse jogo? Né? O que eu tenho... do ponto que eu tô para cima e para baixo, ali, os mais jovens e os mais velhos. O que eu posso oferecer por ser a fase que passou, né, a juventude com a internet de escada, a gente viu a internet nascer, né? E hoje tudo isso, então nós somos essa geração do meio. Então o que eu posso oferecer para a galera que chega hoje na internet? Eu falo, né? Me respeita. Quando você... tá louco? Eu sou da época de comunidade no Orkut. Exatamente. Tinha comunidade de 5 ICQ. mil. Rapaz. Sou da época do ICQ. Pesquisava no Yahoo. Exato. Tá doido? Ficava 12 horas pra baixar uma música. Dormia, acordava, tinha baixado 2 músicas. Esperava dar meia-noite que ficava mais barato. Era um pulso só, né? Exatamente. Então, a gente participou de uma... Eu sou da Barça, gente. Mas eu também peguei, Eu também peguei a Barça. Copiando Barça na biblioteca. Do vendedor de enciclopédia no portão, lembra? Aí assinavam os cheques. Tinha o círculo do livro, cara. O rapaz todo mês ia buscar o cheque da Barça, né? Comprava aquelas enciclopédias. Eu lembro daquela cena, meu pai assinando cheque. Então, nós pegamos essa fase, essa transição. E qual foi, né, o aprendizado que nós tivemos dessa transformação, dessa revolução? O que nós podemos oferecer para quem chega na internet agora? O que foi bom para a gente, o que não foi? O que nós podemos oferecer para quem está já, né, com outra mentalidade, as gerações anteriores? E eles também um com os outros, né? Pegar a energia dos mais jovens, a experiência dos mais velhos. E eu vejo que essa bomba é nossa. Tá? Essa bomba é nossa, do meio, assim, que a gente tá no meio da ponte. Que é a força de trabalho, né? É a força produtiva. Nós temos hoje uma posição, um lugar hoje, né? Para comunicar, para falar. Temos uma estrutura que nós podemos trazer as nossas experiências também, influência com as nossas relações, como vocês estão fazendo aqui com o canal de comunicação. Então, essa é a nossa missão. Eu vejo que essa missão é nossa, assim, dar possibilidades para as gerações se comunicarem melhor. Conexões. Conexões. A primeira delas que você precisa fazer, então, se você ainda não faz, é seguir a Juliana, que é o primeiro passo para isso, né, Flávia? Siga, compartilhe, dê um like. Exatamente. Comente, faça aquelas coisas todas lá que precisam ser feitas, né, para poder engajar. Porque aí as pessoas falam muito assim, mas na internet só tem porcaria. Aí você aprofunda onde você tá indo, né? Em alguns temas, você traz uma conversa dessa, a gente traz estudos, traz temas, e as pessoas que às vezes estão ali te acompanhando, né, não tem interesse, aí estão indo para as coisas mais superficiais. Então, nós fazemos a nossa rede. Lembre-se disso. Então, toda vez que alguém fala assim, mas só tem coisa que não presta, assim, então, olha o seu algoritmo aí, né? Olha as suas buscas, olha os seus interesses, a sua rede de relacionamentos, os ambientes que você tem circulado aí, porque a rede é isso, né? A rede ela é do centro para fora. Então, se existe uma rede ruim, esse centro ele está conectando coisas que não são tão legais. Então, focar na gente, esse é o primeiro caminho. Muito bom. E sempre é o momento de você trazer coisas novas para a rede e tirar coisas da rede. Exato, exatamente. Exatamente. A rede não é fixa. Exatamente. Muito bem. É viva. É viva. Muito bom, Flávio. Muito bom, muito bom. Juliana, amamos o papo. Ficaríamos por já muitas acabou, horas aqui. gente. Pois passar Não, muito foi rápido. Mas é bom que a gente faz a versão 2, versão 3, várias versões aí ao longo do Pode tempo. fazer lá na Chapada, hein, a 2. Pode ser, o especial, né? Não é? Um cafezinho. Vamos lá no Seu Augusto, vamos lá ver. O Seu Augusto é o criador de cachoeiras, né? Ele recupera nascentes, tem nascentes lá que ele recuperou e viraram cachoeiras. Simplesmente, a coisa mais simples. Ele cerca, não deixa os animais ali passarem, vai cuidando, e aquela nascente, a própria natureza se encarrega em fazer a cura
daquilo. E aquela nascente vira um rio e vira uma cachoeira e é incrível. Sou suspeita para falar. Mas Bom, quando for lá, gente, vamos lá conhecer seu Eu, Augusto. como ainda não Vocês vão fui, entender. já estão os dois contratados como claro, meus guias. claro. Né? Vão me mostrar tudo por lá. O que mais tem lá é amigo pra gente ficar na casa. A gente então dá tá um bom. jeito. Então, beleza. Juliana, então pra quem ainda não te segue, me passa as suas redes sociais aí, a gente vai deixar também na descrição, mas fala aí qual que é o seu arroba no Instagram, no LinkedIn, me fala onde você tá, o site também da sua empresa. Eu não preciso olhar ali, não. Né? Não, A pode câmera falar vai com a pegar, gente. falar à vontade. No Instagram, tá? @Juliana_Bernardo. E no LinkedIn, se você jogar lá Juliana Bernardo ESG, vai aparecer. Vai aparecer. Joga lá na pesquisa, Juliana Bernardo ESG, porque o LinkedIn tem uns links diferentes. Tem. Mas de toda forma, depois, se vocês quiserem colocar os links aqui no canal também, fiquem à vontade. Eu tenho um canal também no YouTube, não sou muito ativa. Oba! Né? Mais conteúdo pra gente consumir. Eu não né? sou muito ativa porque... enfim, vocês sabem, né? A produção de conteúdo às vezes acaba difícil. demandando muito, então já são muitas frentes. Mas eu fiz alguns vídeos, assim, que foram bem interessantes, as pessoas curtiram muito, que é mais câmera direta, assim, eu falando, né, das minhas experiências, que chama ISD Sem Filtro. Então também joguem no YouTube, tem alguns vídeos legais, as pessoas falam, o que eu preciso para ter uma carreira ISD de sucesso? Devo ou não fazer esse curso? O que é esse tal de ISD aí, Larfin e tal? Tem alguns videozinhos lá que dão já esse primeiro caminho das pedras aí, antes de você querer fazer um desenvolvimento maior, mas para dar essa direção básica nesse canal também tem informações. Mas é isso aí, tem o site da Core também, minha empresa, né? Então lá tem toda a parte mais séria ali, né? As empresas que eu atuo, todo o histórico, enfim, e as informações mais corporativas também. Então entrem lá, www.core.com.br. Core, vocês sabem Não, eu o ia te perguntar fundamento isso agora. então, as pessoas ficam, o que é, né? Acho que você já sacou qual é. Core, eu gosto muito quando a gente fala core, né, vem do coração, uma coisa que é da alma, de profundidade, né, do core mesmo. E core, que é a fração de quórum, né, que é o número mínimo que nós temos dentro, é uma expressão de governança que nós usamos para iniciar uma reunião ou ter uma deliberação. Então, a gente sempre fala assim, temos um quórum porque ninguém decide sozinho, né? Você não consegue fazer algo sozinho. bom. Então, a minha empresa, ela existe hoje para servir outras empresas, né? Eu só existo por causa dos clientes, dos alunos e das pessoas que eu atendo e que a minha empresa hoje é útil. Que legal. Então, é isso. É o espírito ISD. Por Muito isso bem. é core. Se empresas melhores dependem de pessoas melhores, a Core deve ser sensacional. Pois é. Eu sou suspeita Né? para falar. Os meus clientes, os meus legal. parceiros, as pessoas que eu já fiz trabalho, assim, individualmente ou com empresas, realmente eu digo que eles fizeram a Core. Foi desse aprendizado, dessas oportunidades, dessas trocas, como vocês também aqui, né, têm me dado esse momento tão incrível. E é isso, é a construção, né? Nós somos a construção de todas as pessoas que passam a nossa vida e não pode ser diferente com as nossas empresas, com a nossa missão profissional. A nossa carreira é a construção de todas as pessoas, de todas as empresas que passam e como a gente absorve e devolve isso também para o mundo, né? Gente, quanta inspiração. E ó, para facilitar a vida de vocês, a gente vai deixar todos esses links que ela falou, tá tudo aí na descrição, é só clicar e se inspirar ainda mais. E aproveita e compartilha para todo mundo esse episódio, que foi muito bom e mais gente merece essa aula que a gente teve. Uma aula não só técnica, mas também de muita inspiração. Muito obrigado, viu, Juliana? Obrigada, Fernando. Obrigada, Flávio. Estou muito feliz de estar aqui e acredito que é mais uma conexão importante aí para a gente conseguir levar essa mensagem para todos os públicos, para que as pessoas se conscientizem do quanto é simples. Né? Não precisa de dinheiro, não precisa de uma grande estrutura, a gente precisa de boa vontade. Mais gente fazendo, mão na massa, trabalhando mesmo e menos burocracia. É isso aí. Conta com a gente e vocês também contem com a gente sempre aqui no Pare Ponto, certo, Flavião? Então, como eu disse, compartilha geral esse episódio, foi muito legal. Deixa seu like, comentário. Se tiver alguma pergunta aí para Juliana, passa para a gente vai ter o maior prazer de encaminhar para ela também, certo? Então tá bom. Então eu sou o Fernando Tuller. Eu sou o Flávio Feliz. Esse foi mais um Pare Ponto. A gente se vê no próximo. Até lá. Uhul! Adorei! Adorei, muito bom!